Eu tava naquele jogo, Brasil e Itália. Aquilo ali, para mim, foi uma das maiores decepções, se não a maior, da minha vida no esporte, porque eu sou torcedor da seleção brasileira também. Era praticamente impossível, na minha concepção, eu tinha 14 anos de idade, mas tinha capacidade cognitiva suficiente para poder entender o que era um bom futebol jogado. O Brasil nunca mais vai fazer um time como aquele. Nunca. Para mim, como raras exceções aqui, você tem dois treinadores que não pensam dessa forma. O Fernando Diniz e o Renato Gaúcho. Os dois não pensam dessa forma. O resto, todos eles têm medo da própria sombra. Todos, sem exceção. O Guilherme mandou 30 vezes a mesma pergunta, então eu vou fazer. Pergunta ou afirmação. Faço a live do bar toda quinta-feira com o Fernando Gil. Pergunta a ele o que ele acha da nova geração de técnicos brasileiros e das SAFs no Brasil, falou o Guilherme. Olha, ô Barba, é o seguinte. Em 82, você sabe que eu sou espanhol, né? A minha mãe era brasileira e eu espanhol, sou duplo cidadão. Brasileiro e espanhol. Sempre no microfone. E aí é o seguinte, cara. A minha família, ela mora em Sabadell, que é uma cidade que fica a 12 quilômetros de Barcelona. Sabadell. Se escreve Sabadell. Em espanhol, Sabadell, em pronúncia em catalã. Sim. Então é o seguinte. Eu morava lá na época e eu assisti aquela Copa toda. O companheiro Miguelão, meu pai, ele é um desportista. Então eu assisti várias Copas, fui a Olimpíadas, fui a muitos jogos, sempre acompanhando meu pai. Sim, legal. Eu agradeço muito ao meu pai por ter sempre me inserido no esporte e por ter me gerado também o caráter que eu tenho. O meu pai e minha mãe. Mas o meu pai sempre me levou para tudo quanto é lugar. Sábado e domingo eu saía ao lado dele, o companheiro sempre presente nas minhas competições, enfim. Então, eu estava naquele jogo, Brasil e Itália. Aquilo ali, para mim, foi uma das maiores decepções, se não a maior, da minha vida no esporte, porque eu sou torcedor da seleção brasileira também. Era praticamente impossível, na minha concepção, eu tinha 14 anos de idade, mas tinha capacidade cognitiva suficiente para poder entender o que era um bom futebol jogado. O Brasil nunca mais vai fazer um time como aquele. Nunca. Aquele time ali era espetacular. Eu estava naquele jogo, de repente o jogo acaba, Itália 3-2. Sabe o que acontece, Barba? Eu vou te falar, cara. Olha só. A Itália jogou toda fechada. O técnico era o Enzo Berzot. O Paulo Rossi tinha acabado de sair de uma suspensão. Eles jogaram com aquele catenaccio. O Brasil era falado no mundo inteiro. A Espanha ficou triste com aquela derrota. O futebol morreu naquele jogo. A beleza, a plasticidade do futebol foi enterrada lá no Sarriá, naquele jogo. Essa daí é a minha opinião. Concordo. A partir disso aí, uma série de treinadores brasileiros foram gerados em oposição ao Tele Santana, que ficou por mais uma Copa. Deu azar também na outra Copa, apesar da competência da Argentina. Deu azar também. Aquela bola do Zico tinha que ter entrado contra a França. Enfim. Aquele pênalti cobrado, que bate no Carlos aqui, e entra, sabe? Aquele pênalti do Júlio César que estourou no travessão. Enfim, o Brasil deu azar ali, sabe? Mas eu considero o Tele Santana um gênio do futebol e um adorador da plasticidade. Então, uma geração de treinadores que perdura até hoje, com raríssimas exceções. Para mim, como raras exceções aqui, você tem dois treinadores que não pensam dessa forma. O Fernando Diniz e o Renato Gaúcho. Os dois não pensam dessa forma. O resto, todos eles têm medo da própria sombra. Todos, sem exceção. Concordo. Então, essa geração, ela foi se perpetuando e esse catenaccio disfarçado, ele foi exatamente implementado aqui no Brasil e vai perdurar para sempre. Sim. Portanto, o treinador brasileiro não tem mais essa preocupação em fazer o gol. Ele tem aquela preocupação em não tomar o gol. E isso aí acaba permitindo até o gol tomado também. Porque você sabe que aquele ditado, ele é milenário e muito certo, que a melhor defesa é o ataque. Você está com a bola no pé, a probabilidade de você tomar gol é menor
do que a probabilidade de você ter tomado gol no domingo. Pô, Sim, acaba o jogo dúvida. ali, o Fluminense com 66% de posse de bola. Mas o resultado é soberano, ele é o pai da conclusão. O resultado acaba sendo assim, mas não deveria, porque o Brasil tem perdido Copas sucessivas dessa maneira, e o Flamengo também, em função das escolhas erráticas, perdeu uma probabilidade ímpar de se tornar hegemônico aqui no Brasil. Sem dúvida. Justamente em função desse pensamento, eu diria, tacanho, esse pensamento egoísta com relação à torcida de não querer fazer muito gol. Isso é muito ruim, entendeu? Então, eu acho os técnicos brasileiros muito fracos. Tem alguns estudiosos, mas acho muito fracos. Vou te dar um exemplo. Tem treinador que vai dar uma entrevista e erra o plural, erra a concordância. Aí você vai dizer assim, mas peraí, como é que pode ser possível você privilegiar a cultura do treinador em detrimento da parte técnica? Eu não faço isso. Eu acho que as coisas têm que acompanhar concomitantemente, porque o treinador, ele não é só o executor técnico, ele é o planejador, como eu falei, ele é o cara que viabiliza um time em função da ciência das probabilidades de contratações, tomando interação com as finanças de um clube. O treinador é aquele inteligente o suficiente para poder maximizar as valências dos seus jogadores, é aquele cara que sabe quando está acontecendo um problema, é aquele cara que tem cultura para deixar a vaidade de lado em torno de algo maior que vai descê-lo mais, que é o título, você entendeu? Sim. Então eu acho essa geração, eu acho os treinadores brasileiros uns bagres, cara. Uns bagres. Eu concordo com você. Eu acho que é muito... Você fez uma análise certeira. Eu acho que o tal do medo de perder que tira a vontade de ganhar, porque o medo de perder é muito também atrelado... Tem carregador de iPhone aí, não? Tem, sim. Porra. É muito atrelado a... Aqui. Só que aí você vai ter que botar o teu de lado aí. Telefone. Vou botar o meu telefone. De lado. Tem... Porra, companheiro. O seu telefone. O seu telefone. Mas eu acho que isso é muito capitaneado pela cultura, né, do futebol brasileiro, que o cara perde 2, 3 e é mandado embora, né? Então, enfim, é meio que um jogo de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Enfim, eu também acho complicado.